quando Marioski ouviu falar do novo coronavírus pela primeira vez, em uma rádio local da nação Navajo, maior reserva indígena dos Estados Unidos, ela ficou paralisada. Se a nação Navajo fosse um país, teria quase o tamanho de Portugal. É a maior reserva indígena em área ocupada no EUA, ao longo de 3 estados, Arizona, Utah e Novo México, mas é apenas uma fração da área que ocupava até o governo do EUA tomá-la. Ainda que vivam atualmente de mineração, hotelaria e cassinos, como muitas outras reservas indígenas, os navajos também sofrem com um elevado índice de pobreza, abuso de drogas, violência sexual, baixos níveis de educação, desemprego, serviços de saúde esvaziados e habitações precárias. Dados do Departamento de Habitação e Desenvolvimento Urbano apontam que mais de 1/3 das residências ali estão superlotadas e com escassez de água, energia elétrica, aquecimento, geladeiras e outras necessidades básicas. A nação Navajo é também a mais tóxica, abriga 521 minas de urânio abandonadas, 4 processadores nucleares desativados e mais de lugares contaminados por resíduos radioativos, segundo a Agência de Proteção Ambiental do EUA. Os navajos, que mantêm seus ritos ancestrais, também foram influenciados por congregações evangélicas que lhes prometem uma vida melhor após os inúmeros sofrimentos ao longo da história. Segundo ela, há residências em que vivem juntas 4 gerações da mesma família, e se uma pessoa fica doente, acaba contaminando diversos familiares. Os hospitais são escassos e carentes de recursos e de profissionais, diz. Segundo ela, muitos não imaginam que essas condições, frequentes em nações pobres da África, da Ásia e da América Latina, também poderiam ser encontradas em um dos países mais desenvolvidos do mundo. Eu poderia ter ido parar em algum hospital de uma grande cidade, com certeza não me faltariam recursos ou melhores condições, mas isso não era uma opção para mim. Este é o meu lugar, esta gente é a minha família. Os membros de nosso clã são todos uma família, porque sentimos que estamos conectados uns com os outros. Chego todo dia para trabalhar e não temos testes suficientes, só posso testar os que estão muito doentes. Não temos cardiologistas nem outros especialistas necessários para atender esses casos. Para toda a nação Navajo, só há 25 leitos de cuidados intensivos, por isso muitos pacientes precisam ser transportados pelo ar para outros hospitais a centenas de quilômetros daqui, e nesta doença esse tempo pode significar vida ou morte. Desde meados de março, eu tive que mudar de casa para não colocar em risco a minha família. Eu cresci em um lar com 9 pessoas, e somos muito unidos. Segundo Canasba Croce, encontrar comida fresca na nação Navajo é quase uma utopia, e há ali altos índices de doenças na comunidade associadas à má alimentação. Um levantamento do grupo de especialistas Navajos de Community Advocacy Alliance identificou apenas 10 mercados, e 80% dos alimentos vendidos neles podem ser considerados junk food. O alimento mais acessível é o de pior qualidade, e isso influencia nossas altas taxas de diabetes, obesidade e doenças cardiovasculares, condições que sabemos ter impacto na letalidade do coronavírus, diz Canasba Croce. Também temos problemas respiratórios e câncer porque temos minas de carvão e urânio, coisas que afetam nosso corpo há anos e enfraquecem nossa resposta ao vírus. Segundo dados oficiais, quase 1/4 dos habitantes da nação Navajo tem diabetes, cerca de 10% padecem de alguma doença cardiovascular e metade da população é obesa. Ainda que existam jovens entre os afetados, um dos maiores temores na comunidade envolve a saúde dos mais velhos, considerados figuras sagradas e sábias dentro da tradição e sem os recursos culturais necessários para entender o que está acontecendo. Os navajos, que têm uma língua bastante descritiva, chamam a nova doença de Dikustsaigiina Aceitzada, que significa literalmente a grande doença da tosse 19. Explicamos que afeta os pulmões, que terão dificuldade para respirar, que dá muita tosse e febre. Temos que explicar muito didaticamente porque, do contrário, eles não entendem o que estamos falando. Para Alison Barlow,
diretora do Centro Johns Hopkins para a Saúde dos Indígenas Americanos, a situação que se vive na nação Navajo há décadas atingiu uma tempestade perfeita, e a crise do coronavírus se tornou um massacre ali. Segundo a especialista, a situação nesta e na maioria das tribos indígenas do Zeuá é causada pela falta de ação do governo federal, que não respeita os termos dos acordos com essas nações. Após a tomada do território da maioria das tribos indígenas durante a expansão territorial do país, e anos de conflitos, os Zeuá se comprometeram a oferecer tratamento especial para os integrantes dos povos originários. Como ocorreu com outras comunidades, o governo central firmou há mais de um século um acordo com a nação Navajo no qual se responsabilizava pela oferta de serviços de saúde, educação e bem-estar social, entre outros. Mas na prática o governo federal falha no financiamento adequado a esses programas. Não importa quem esteja no comando da Casa Branca, republicanos ou democratas. Os maus tratos às populações indígenas são uma constante, afirmou Barlow. Meu nome é Greg Casarroja. Sou do clã Todkini, Água Amarga, e nasci no clã Bichani, Braços Cruzados. Agora dou aulas na DINEP, Universidade dos Navajos em Tsaili, no Arizona. Em nossos ensinamentos antigos, acreditamos que tudo no universo está relacionado a nós e tudo está relacionado um ao outro. Todos e tudo tem seu devido lugar neste universo. São tempos difíceis, mas a DINE está sendo testado e começamos a perceber mais uma vez que nossa história, cultura, canções e orações estão cheias de remédios para enfrentar os monstros que vagam pela terra.